Olá, Escorpião, como você está? Bem-vindo à sua leitura. Bom, vamos ver o que as cartas nos dizem. Olha, eu sinto que hoje sai algo forte desde o início, muito verdadeiro, muito humano. Pode ser que você já viesse sentindo isso e hoje, finalmente, seja colocado sobre a mesa. A primeira carta que sai é Deixe estar. Olha, serei honesta, esta carta entra como quando uma amiga te diz: não mexa mais nisso, não force, não fique dando voltas em algo que neste momento, não responde melhor só porque você insiste. É uma mensagem bem clara para Escorpião, e ainda mais sendo você um signo tão intenso, tão profundo, tão de ir até o fundo do que sente. Aqui, a carta não está dizendo para você renunciar ao que é importante. Não, não. Ela está dizendo para você soltar o controle por um momento. No amor, isso pode falar de uma pessoa que está fria, distante ou que não termina de se definir. E eu sinto que você tem lido sinais revisando gestos, pensando se a pessoa te escreve, se volta, se te procura. Deixe estar. Aqui é: se tiver que se aproximar, vai se aproximar. Se sente algo real, vai demonstrar. Não persiga uma clareza que a outra parte ainda não sabe te dar. Trabalho ou dinheiro, que aqui aparece mais de passagem, pode ser um trâmite, uma resposta, um plano que estava meio parado. Em vez de gastar energia insistindo, hoje convém pausar, observar, deixar que as coisas se acomodem. Cuidado, não por abandono, mas por estratégia, porque às vezes, quando você solta um pouco, tudo começa a se mostrar como realmente é. E isso, Escorpião, te convém muitíssimo. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo o signo. Se você quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendar na minha página carlatarot.com. O link está aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. Eu sinto que isso está apenas começando. Há algo muito importante que está se confirmando para você. Fique comigo até o final, porque há uma mensagem guardada para você que será destravada nesta leitura. Aqui, a primeira coisa que vejo é Rei de Espadas. Olha, esta carta já muda muito o tom, porque depois desse deixe estar, aparece uma energia muito mental, muito controlada, muito de alguém que pensa antes de falar, ou melhor dizendo, de alguém que sente muito, mas não mostra facilmente. Isso, em uma leitura para você, Escorpião, principalmente no amor, pode representar várias coisas. Pode ser uma pessoa do seu interesse que se apresenta fria, reservada, distante, até um pouco cortante. Alguém que não te dá a linguagem emocional que você precisa, mas que não está necessariamente vazio por dentro. Às vezes, o rei de espadas não é falta de interesse, é excesso de controle. É alguém que se protege com a cabeça, com a lógica, com o silêncio. E, claro, isso te desespera um pouco, porque você precisa de verdade. Você pode aguentar muitas coisas, mas não a ambiguidade eterna. Também pode ser a sua própria energia, cuidado com isso. Pode ser que você tenha se cansado de sentir demais e agora esteja dizendo: não, eu vou pensar nas coisas, vou observar, vou colocar limites, não vou me entregar assim, de qualquer jeito. E, honestamente, não acho ruim. De fato, sinto que esta carta chega para te dar dignidade emocional, como se dissesse. Está bem amar, está bem esperar uma resposta, mas também está bem não se perder no processo. Está bem parar de justificar o outro o tempo todo. Se você está em um relacionamento, o Rei de Espadas pode indicar uma conversa pendente onde um dos dois está falando a partir da razão e não a partir do coração, como se tudo quisesse ser resolvido com explicações, com lógica, com tempo, com distância, mas não com vulnerabilidade. E aqui a carta te pede para olhar para isso, porque um relacionamento não se sustenta apenas com argumentos, se sustenta com presença. Com verdade, com um compromisso emocional claro. Se essa clareza não está lá, então por algum motivo a primeira carta foi deixe estar. Se você está pensando em alguém do passado, esta energia me marca uma pessoa que continua presente. Sim, mas muito contida. Pode estar observando, pode estar pensando muitíssimo em você, pode inclusive querer se aproximar, mas tem dificuldade. Tem dificuldade de dar o passo, tem dificuldade de baixar a guarda. É uma energia de pura análise, de medir demais. E quando alguém pensa tanto, acaba demorando. Fica marcada uma demora, sim, mas também se vê claríssimo. A pessoa trava. Agora, depois deste rei de espadas, sai o 7 de ouros. E aqui as cartas me dizem: olha, isso não é de ontem. Isso que você está vivendo no coração vem de um processo longo. O 7 de ouros fala de espera, de investimento emocional, de ter dado tempo, energia, ilusão, e de estar se perguntando se tudo isso vai dar fruto ou não. E eu sinto que você esperou bastante, bastante mais do que talvez diga em voz alta, meu amor. Esta carta pode falar de uma conexão que não termina de se romper porque há história, porque houve promessas,
porque houve momentos lindos, porque você viu potencial. E, claro, quando uma pessoa vê potencial, não solta rápido, especialmente escorpião, que ama com profundidade. Você não entrega qualquer coisa, então quando investe seu coração, seu tempo, sua paciência, quer saber se isso vai crescer ou se já não vai. O 7 de ouros te coloca exatamente nesse ponto. Não é um definitivo, mas sim uma pausa de avaliação. É olhar e dizer: vamos ver, isso realmente está avançando ou só me mantém esperando? Para alguns de vocês, isso é uma reconciliação lenta. Uma pessoa que quer retomar, sim, mas que vem devagar, medindo, pensando, observando. Para outros, é um relacionamento atual que precisa amadurecer de verdade, porque há sentimentos, mas o ritmo não está sendo parelho. Um dá mais, um espera mais, um sustenta mais, e você está percebendo, sim ou sim, e em uma bifurcação a mais para quem está solteiro ou solteira, mas com alguém em mente, o 7 de ouros pode ser essa sensação de: eu já dei sinais, já mostrei interesse, já deixei a porta aberta. E agora toca ver se a outra pessoa também faz a parte dela. Porque se sempre é você quem rega, quem cuida, quem espera, quem compreende, isso se desequilibra. E você não veio a uma história para mendigar reciprocidade, não, muito pelo contrário. Também de passagem, no trabalho ou dinheiro, esta carta fala de paciência com resultados que ainda não se veem completos. Algo semeado tem potencial, sim, mas precisa de tempo. Não se desesperar, não tirar conclusões antes da hora. Mas o coração aqui continua sendo o centro, claramente. E logo aparece o 4 de espadas. E esta carta, Escorpião, abaixa o seu volume de repente. É como se as cartas te dissessem: pare, respire e descanse a mente, porque você tem pensado demais em uma situação que precisa de silêncio para se organizar. Olha que coerente vem tudo. Primeiro, pare de forçar, depois aparece alguém ou uma energia muito mental, logo uma espera longa, e agora o descanso. É claríssimo que o 4 de espadas no amor nem sempre significa final. Muitas vezes significa a pausa necessária, tomar distância de uma conversa, de uma expectativa, de um vínculo que está te esgotando mentalmente. Pode ser uma pausa entre você e alguém. Pode ser que a outra pessoa esteja retirada, encerrada em si mesma, sem saber como agir. Ou pode ser que você precise se retirar um pouco para recuperar o centro, porque quando você ama cansado ou cansada, termina aceitando migalhas emocionais, e isso não. Há algo aqui muito importante que está se confirmando para você, e é isto. O silêncio também fala, a pausa também fala, a falta de movimento também diz muito. Não que todo silêncio signifique desamor, cuidado, mas sim porque te mostra em que lugar o outro está e em que lugar você não pode continuar se colocando. Às vezes você quer curar falando, esclarecendo, perguntando. Mas estas cartas dizem que, neste caso, a clareza chega mais pela observação do que pela insistência. Se essa pessoa se afastou, eu não vejo necessariamente que seja para se perder de vez, vejo mais um retiro, uma espécie de recolhimento. Mas enquanto isso acontece, você tem que parar de ficar suspenso ou suspensa na espera. Esse é o ponto. Descansar não é se render. Descansar é voltar para você, voltar para o seu corpo, para sua paz, para sua dignidade. Dormir melhor, comer melhor, pensar menos se a pessoa vai te procurar hoje ou amanhã. Porque quando você recupera seu eixo, de verdade, tudo muda. Muda a sua energia, muda o que você permite, muda inclusive a maneira como o outro te percebe. Eu diria que esta tiragem fala de uma verdade emocional muito concreta. Há uma conexão importante? Sim. Há investimento, há história, ou potencial? Sim. Mas também há frieza, demora e cansaço mental. E por isso a carta inicial foi tão direta. Deixe estar, deixe respirar, deixe se mostrar sozinho, deixe cair pelo seu próprio peso se tiver que cair. E se tiver que retornar, que retorne com clareza. Não sei se me explico, mas aqui a mensagem não é que você feche seu coração, é que não coloque para correr atrás de quem ainda não sabe sustentá-lo, porque você está entrando em um momento de muito discernimento, muito mesmo, e isso vai te proteger. Bom, Escorpião, isso não termina aqui. Olha, vamos embaralhar de novo, porque eu sinto que as cartas ainda têm algo mais para te dizer sobre essa espera, sobre essa pausa, sobre isso que você já vem sentindo no peito. E você sabe que quando uma leitura insiste tanto em um tema, é por algo volta e volta. Então preste muita atenção, porque pode ser que agora, Escorpião, termine de se acomodar essa peça importante que estava faltando para você. Veja o que aparece agora. 8 de ouros. E olha, esta carta confirma muitíssimo o anterior. Porque depois de tanta pausa, de tanta cabeça, de tanta espera, aqui aparece trabalho, trabalho emocional, trabalho interno, trabalho real sobre uma conexão.
O 8 de ouros fala de construir algo com constância, com fatos, com dedicação. Então, se você estava se perguntando se isso tinha conserto ou se havia possibilidade de algo se acomodar, eu diria que sim, mas não a partir de promessas vazias, mas a partir de esforço verdadeiro. No amor, esta carta pode marcar uma pessoa que começa a perceber que as coisas não se sustentam sozinhas, que se te quer em sua vida, tem que demonstrar, tem que colocar tempo, energia, atenção, presença. Se é você quem está fazendo esse trabalho, também se vê. Vê-se que você está aprendendo a amar diferente, melhor dizendo, a não entregar tudo sem olhar se do outro lado também há compromisso. Depois sai templança. Que impressionante, porque aqui desce uma energia muito mais sã, mais equilibrada, mais de curar sem drama, sem correr, sem forçar. Templança fala de harmonia, de ir encontrando um ponto médio. Se houve distância, isto pode ser uma reconciliação lenta. Se houve confusão, isto pode ser uma conversa mais madura. Se não houve desfecho, isto pode ser a possibilidade de organizar emoções sem destruir tudo. Mas cuidado, lenta, lenta. Novamente aparece o ritmo pausado. Eu sinto que esta carta te pede paciência, mas não uma paciência sofrida, não de ficar esperando com angústia, mas sim uma paciência com centro, com calma, com autocuidado. Como quem diz, se isso acontecer, que aconteça bem, e se não, que pelo menos você saia daqui muito mais em paz consigo. E logo aparece o 5 de paus, e aqui está o conflito que seguia por baixo. Porque sim, a possibilidade de construir, sim, a opção de equilíbrio, mas ainda há choque de egos, diferenças, tensão, talvez interferências. Para alguns, isso pode ser uma terceira pessoa ou gente opinando demais. Para outros, são discussões internas, medos, inseguranças, orgulho, querer se aproximar, mas ao mesmo tempo resistir. Então, o que estas três cartas juntas estão te dizendo? Que isso não está morto, mas tampouco está resolvido. Que há vontade de reparar ou de melhorar, sim, mas é preciso atravessar a tensão, atravessar o tempo, deixar de reagir a partir da ferida. E aqui, volto ao mesmo escorpião. Não persiga, não empurre, não se desgaste, demonstrando o que você já demonstrou. Quem quiser construir com você vai trabalhar por isso, e quem não quiser vai ficar no ruído, na contradição, no jogo de empurra. Portanto, sim, confirma-se a oportunidade de acomodar algo, mas com maturidade, com paciência, com fatos, não apenas com palavras. Bom, escorpião, vamos ver o que os anjos deixam você ver como conselho final. Eu sinto que aqui é uma última mensagem muito importante para você. E vem como um carinho depois de tudo que saiu. Olha, sai o arcanjo Gabriel. Em breve você receberá boas notícias. Que encerramento bonito, de verdade. Aqui a comunicação aberta, uma verdade dita a tempo. Uma mensagem que se destrava. Pode ser uma ligação, uma conversa, uma resposta que você estava esperando, ou também pode ser que chegue uma clareza muito sua. Eu diria para você manter o coração aberto, mas agora a partir do amor e não do medo, sem perseguir, sem implorar, sem se esconder. Confie, porque o universo já está se movendo por você. Todas as bênçãos para você, hoje e sempre.